Olá, seja bem-vindo ao nosso Papo com Chá, que você pode acompanhar tanto no YouTube quanto no Spotify. É só escolher a sua plataforma preferida. Eu aproveito para convidar você a seguir o Papo com Chá nas redes sociais, YouTube, Spotify e Instagram. No nosso Papo com Chá, nessa segunda temporada, a gente está conversando com pessoas que moram fora do Brasil, brasileiros pelo mundo. E a minha convidada de hoje vive num lugar que é minha paixão. Quem me conhece sabe de onde estou falando. Mas antes, eu vou pedir para rodar a vinheta. E agora sim, vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, Simone Souza, que mora em Paris, na França. Seja bem-vinda ao nosso Papo com Chá, Si. Obrigada, Fê. Obrigada pela Feliz. oportunidade. Imagina, estou muito feliz de recebê-la, falar é de uma paixão que a gente tem em comum, né? E só para contextualizar um pouco, a Simone, gente, ela é irmã de um grande amigo meu que fizemos faculdade juntos, o Ricardo, inclusive. Rio, um beijo para você, que mora em Frankfurt também. Pessoal aí da sua família espalhado pelo mundo, né, Si? E aí logo eu Sim. pensei, eu falei, gente, com quem eu posso falar em Paris? Eu falei, vou falar com a Si, que está lá há tanto tempo e que é tão apaixonada e tão entusiasta da cultura francesa. Você me conta, quer dizer, antes de eu começar a conversar com você, eu vou apresentá-la, tá, gente? Que ela tem uma formação muito chique, inclusive lá na França. Ela é bacharel em Economia Internacional e Direito Público pela SAS, é assim que se fala? A SAS? E mestrado em controle, tem mestrado em controle, gestão e auditoria organizacional pela IAE Paris Sorbonne. É isso, né? Nem deve ser em francês, né? Mas enfim, se conta pra gente como é que começou essa sua paixão pela França. Tudo começou quando eu tinha, eu acho que 16 anos. A família, a gente fez uma viagem pela França. Era minha família, a tia Tatiana e o tio Vicentão. E fizemos viagem aqui na França, fomos para Bretanha, o Mont Saint-Michel, fomos para Nossa. Versailles e Paris, e eu me encantei pela língua francesa, pela arquitetura, pela beleza, pela gastronomia. Então, desde então, eu fiquei com uma ideia fixa É. de vir para cá. Ainda não sabia, mas primeiro comecei a estudar o francês. Então, primeiro eu vim na fase que eu fiz a minha maîtrise em economia na SAS. Depois, 7 anos depois, eu voltei, mas aí já estava na fase estilista. Aham. E 7 anos depois, que é agora essa fase que eu agora acabei de me formar no Master 2 na Sorbonne, e foi uma experiência bem interessante também. Que já é mais na área de direito, né? Teve direito também que eu parei. Ah, E eu é, que vim agora esse mestrado é em controle, gestão e auditoria, né? Isso. Eu voltei para a área de auditoria e consultoria Uhum. e tive uma fase estilista. Então, e todas as vivências foram muito boas, e eu sempre, toda vez que eu posso dar um conselho para alguém, eu digo, deixe para ir para Paris por último, É. porque depois tudo que você for comparar não vai ser igual, então vai para todo lugar do mundo e por último Paris, porque senão. Exatamente, eu brinco até, né? Porque minha avó, ela era espanhola, já falecida, tenho a cidadania espanhola, só que eu falo assim, meu sangue pode até ser espanhol, mas o meu coração, eu tenho uma paixão por, pela França em geral, pela cultura, que também eu não sei explicar. Eu também comecei a fazer francês com uma professora particular quando eu morava lá no interior, eu estava, acho que na oitava série, alguma coisa assim, e foi uma professora que a Silvia,
deixar um beijo para ela também, caso ela assista, que ela foi muito importante para me dar um embasamento, tanto no idioma quanto na cultura. Então, isso fez com que eu me encantasse ainda mais pela França, pelos franceses e tudo mais. E Sim, você falou de Monte Saint-Michel. Gente, meu sonho conhecer. Para quem não conhece, vou deixar para pós. Viu, Marco? Vou te dar trabalho e deixar aí para você colocar as imagens para as pessoas assistirem, conhecerem, para quem não conhece, que é um monte em volta, tem a parte que tem água, às vezes tem terra, lama, né? Conforme Uhum. o movimento das marés, né? Isso, e é maravilhoso, assim, tem muitos lugares bastante místicos, né, que tem uma energia diferente na França E você e sentiu esse é que um lá desses tem essa lugares. energia diferente? Tem sim, tem É, alguns lugares que transportam a gente para uma outra época, acho. Acho que é por isso que eu gosto daqui também. É um lugar muito banhado, né, de história, sim. então acho que tem alguma coisa no ar que É. ainda Eu se lembro, mantém. eu lembro que quando eu estive em Versalhes, eu lembro que eu sentei no chão assim, eu coloquei a mão na pedra e falei, gente, Alexandra, Luís XIV, Luca, Luís XIV passou por aqui, tipo, sabe? Se eu olhasse, assim, e é tão legal quando você vai para um lugar, e eu já tinha assistido muitos filmes, tinha estudado, e aí quando você chega no lugar, você tá lá e fala, gente, aquilo que eu vi, aquilo que eu É, aprendi, aconteceu aqui. É incrível, né? é muito emocionante, né? Inclusive, quando nessa primeira viagem mesmo, a gente foi para Calais-Ville Hum, e, e tem umas esculturas do Rodin. E eu era apaixonada por Rodin na época, nem aí eu vi, quando você vê ao vivo as obras que você admira, né? É muito emocionante mesmo. É meio que, ai, deixa eu, não vou ver agora. Eu estou emocionada. Peraí, eu não estou preparada para isso, né? É e você tinha muito. quantos anos quando você fez essa viagem? Eu tinha 16 anos, E foi um verão. foi no ver E, e depois eu voltei algumas vezes, eu voltei acho que 2 vezes para fazer curso só de verão, do de idioma língua. mesmo. Uhum. Eu fazia aula particular. Depois que eu voltei dessa viagem, eu comecei a aula particular de francês. E meus pais, na época, falaram: ah, não vai servir, não serve para nada, francês. Eu insisti, eu queria porque queria, então eles falaram: tá bom, você pode estudar francês, mas a condição é você aprender inglês. Então, Você eu falou, fui tudo bem, obrigada, vamos aprender inglês, não tem problema. eu fui obrigada a aprender inglês também, mas foi bom também. Mas o francês sempre estava no meu radar. Que legal. Você falando dessa coisa de se emocionar, eu lembro que a primeira vez que eu fui, assim, eu do avião, eu vi a torre, porque eu não desci no Charles de Gaulle, foi no outro, Orly, isso, Orly, porque de lá a gente ia para o sul da França, enfim. E aí, porque a primeira vez que eu fui, eu só parei em Paris, no aeroporto Orly, e já fui direto para Nice. Então, Paris ainda ficou tipo. Eu lembro de estar na França, em Nice, mas tá bom, eu tô aqui na França, mas acho que enquanto você não vê a torre, você não tá ali em Paris mesmo, você fala. Aí eu lembro que eu cheguei em frente assim, falei, tá, agora eu tô. E fora assim, que eu comecei a chorar no voo quando eu vi a torre, assim, eu fico muito emotiva. É impressionante, eu falo, a Paris e Disney, o Mickey em si, inclusive, até aqui, ó, minhas duas paixões, não adianta, gente. A pessoa tem 40 anos na cara, chora igual criança. Choro, choro, abraço, me sinto criança quando eu vou lá na Disney. E Paris faz isso comigo também. É eu toda vez que emocionante. eu saio daqui, eu também tenho essa. É bem difícil. Principalmente quando eu acho que é pela última vez, porque sempre eu acho que é minha Aham, última vez. Então, a última vez que eu achei que era a última vez aham. foi quando teve o começo da pandemia, eu não estava bem. Eu decidi voltar para o Brasil e na minha cabeça era é para sempre. Agora, é minha última oportunidade Vai fechar o de mundo, vai acabar tudo, né? acabar tudo, foi a minha última chance de morar na França, né, em É. Paris.
E a minha volta foi a volta mais triste que alguém pode imaginar. Foi o melhor voo, porque me colocaram na primeira classe, fui Uau! bem atendida, mas eu chorei o voo inteiro. Que legal, mas você voa em primeira classe por conta do número de passageiros, alguma coisa assim? Tinha 13 passageiros, foi o último voo, Caramba. o último voo comercial para o Brasil, antes deles fecharem tudo de vez. E eu estava na econômica, mas eu não sei o que aconteceu, eles me botaram na primeira classe com mais 4 outras pessoas. Jura? Você foi escolhida, assim, a dedo, né? Escolhida, foi Que maravilhoso, delícia. foi, Eu assim, eu comi imagino. Air bem, France? tinha Ou 2 foi comissários TAM? só para mim, foi maravilhoso. E qual foi a companhia? Era Air France. Ah, eu já ouvi falar que o kit de viagem da Air France é, ó, de primeira também, né? Os Assim, cremes. eu gostava bastante dos voos da TAM. Aham. Depois que passou a ser Latam, eu acho que deu uma piorada, Uhum. e a Air France voltou a ser melhor, mas a Air France ela teve uma época que eu sempre preferia a TAM, falava, nossa, a TAM era muito melhor. E falando em voo, você me contou uma coisa que eu acho que é curioso e vale a pena contar para os nossos seguidores. A primeira vez que você foi morar em Paris foi no dia? 11 de setembro, nossa, fico até arrepiada. 11 de setembro de Conta 2001. essa história pra gente. Porque não é só a coincidência do dia, tá, gente? Ela vai contar. É, eu vinha para cá para fazer a minha prova de proficiência da língua francesa e a prova de economia Uhum, para poder fazer a minha maîtrise em economia internacional na SAS. E eu tinha comprado um voo que era São Paulo, Nova York, Paris. no, E de última hora, meu pai miraculosamente mudou o meu voo. E na época eu fiquei muito brava com ele, porque eu achei que era uma invasão total ele ter mudado meu voo, assim, sem me consultar. E ele falou: Eu mudei porque você vai fazer uma prova, você vai chegar cansada, é melhor você fazer sim. um voo direto e estar descansada para poder fazer sua prova. Aí eu Gra... cheguei no 11 de setembro, peguei um táxi e encontrar minha amiga Ah, na Rue de Cherche-Midi, onde ela trabalhava, no 6 arrondissement. E, e eu estava lá tranquila e o taxista não parava de falar comigo. E eu cansada, eu olhei e falei, mas o que esse cara quer tanto conversar? E eu não prestei atenção e não estava dando a mínima bola, não queria conversar. Mas o cara viu que eu não estava prestando atenção, ele parou no meio do caminho e falou: Você não está me ouvindo? Aconteceu uma coisa muito dramática. Ele contou, né, que teve o acidente, o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. nossa, E eu imagina. fiquei super chocada. Eu falei, nossa, eu não tinha nem me dado conta. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei Vou ligar pro seu foi, pai, Sr. César. foi Gente, ligar a para o meu família pai. da Simone, eles adoro, amo eles, queridos demais. Aí eu liguei para o meu pai, e na época ainda tinha orelhão, né, nas ruas, Ah, e eu liguei de um orelhão ali, próximo da boutique da minha amiga, ah. e liguei chorando. Falei, pai, você salvou minha vida. E ele dava gargalhada, aquela gargalhada dele. Sim, E falou, tranquilão. aí ele, do outro lado, ele falava, eu sabia, eu sabia. Sexto sentido de pai também existe, não é só de mãe não, né? Olha só. Não, e foi bem, assim, tudo teria mudado, né? Com Se eu certeza. não tivesse mudado minha passagem, eu não teria feito a prova, eu não teria, eu não teria tido essa vivência, né? Que foi Sim, nessa época. Então, ele deu bastante risada e eu chorando. Obrigada, pai, você salvou minha vida. que bonitinho. Ô, Si, e me conta um pouquinho, assim, do estilo de vida francês, a diferença, né, que você sentiu, tanto do estilo de vida quanto, como você bem disse, você estudou, né, fez alguns cursos aí. Tem a diferença entre estudar aqui no Brasil e estudar aí na França? Tem bastante diferença.
os franceses, eles estudam nesse período bem dos 20 anos para frente, mas eles fazem tudo, eles fazem o bacharel e o mestrado, eles fazem tudo na sequência de uma vez só. Uhum. No Brasil, a gente consegue, faz uma parte, depois Vai faz- trabalhar. vai trabalhar, depois faz um curso superior, então vai mesclando, né? Sim. Aqui não, aqui as pessoas estudam uma vez só e depois nunca mais. E também tem outra questão que me chamou a atenção na época da economia e que eu tinha deletado da minha cabeça, que era a competitividade dos alunos. Aham. Que ninguém divide anotação, ninguém faz estudo em grupo, é cada um por si. Caramba. E eu lembro que isso me deixou bastante frustrada na época, que eu tinha algumas matérias que eu tinha dificuldade, ninguém passava nada, era bem difícil. E E você tinha eu amigos brasileiros aí para te ajudar? Não. não, assim, dessa vez no direito tinha uma brasileira, Uhum. mas da outra vez, quando fiz economia, não tinha ninguém, brasileiro nem da América do Sul. Uau! Era muitos franceses e devia ter 4 estrangeiros na turma. Caramba. Mas, assim, em geral, tanto economia quanto direito, tem a grade dos cursos, que é uma grade mais geral. Uhum. Aí tem as matérias fundamentais, que elas têm um peso maior, Tá. e tem as matérias complementares, que têm um peso menor. E Uhum. essas fundamentais, geralmente tem um curso, os cursos de TD, que é Travaux dirigés, que é trabalhos dirigidos, Uhum. professor que dá outras tarefas para a gente se aprimorar Entendi. nos Uma conceitos. especialização, né? Assim, vai dar mais foco naquele assunto. Isso. E esses cursos de travaux dirigés, eles servem para a gente entender a metodologia francesa. Então, metodologia para dissertação, para todos os tipos de escrita que tem. E isso é o mais complicado, porque no Brasil você tem lá a pergunta, o que é tal coisa? Você responde, tal coisa é, você Uhum. vai direto na resposta. Ah, Aqui não, você tem que fazer uma introdução, você tem que ter um plano binário e cada parte do plano tem que ter 2 subpartes. Então, é bem complicado. nossa, bem mais. É uma coisa. Se você entende isso, você já. Caramba, eu imagino que deve ter sido bem difícil, né, para se adaptar. Principalmente nessa segunda fase no direito, porque é muito mais escrita, né? Sim. Muito mais A difícil. questão das leis também, imagino, né, que seja um pouco diferente. Exatamente, que a gente tem que citar tudo, não pode consultar nada e você tem que citar todas as leis Gente, nas. isso é muito louco, porque, né, você sabe, eu estudei relações internacionais e nós tínhamos aula de direito internacional. E aí eu me lembro certinho que a professora era uma professora que vinha do direito da PUC, uma doutora, né? Porque todo mundo no direito é doutor, doutora, acho. Enfim. E aí, na prova, ela perguntava, sei lá, alguma coisa. Você respondia, se você não colocasse segundo a lei tal, não era, por mais que você respondesse a lei, mas se você não citasse a lei, não estava válido, estava errado. E a gente, assim, imagina, relações internacionais é diferente, né? A gente fala, mas como assim? Mas essa resposta está certa, né? Ah, não, tem que colocar segundo tal lei, papapá. É muito doido isso daí. Tem que ter a referência, né? Tem que E colocar. outra coisa que é diferente do Brasil também as notas tem uma diferença no diploma. A Uhum, pessoa, no final, ela recebe uma menção e isso é conforme a média que ela teve. Então, as notas aqui são sobre 20, então você tirou 10 sobre 20, 12 sobre 20, 15, então vai uhum. aumentando conforme essa numeração, você recebe ou não uma menção. Então, pode ser uma menção bien, très bien. Então, isso é bom Uhum. porque quando a pessoa vai buscar um emprego, ela consegue se diferenciar. Sim, sim.
E outra coisa que permite a pessoa se diferenciar também é a faculdade que ela fez. Então, Tá. se ela fez Conta, então. Sorbonne, Assas, essas duas são assim, no direito elas são consideradas as melhores. Sim. Então, tem esse ranking de faculdade também muda o salário da pessoa. Olha. Então, tem uma base salarial X Sim. para aquela carreira, Uhum. mas tem uma diferença entre as faculdades. Então, por isso tem algumas faculdades que são muito mais procuradas, né? Ah, que legal, interessante isso, não imaginava. Ô, Si, e você falou que você trabalhou como estilista. Conta um pouquinho dessa sua experiência com moda aí em Paris, né? Capital da moda. Essa foi minha segunda vida francesa. E eu estudei no LISA, Aham. Instituto Superior de Artes Aplicadas, aqui de Paris. E eu também, para variar, eu cheguei com o meu portfólio de Londres, da Central Saint Martins, e já me colocaram no último ano da faculdade. No último E ano. eu não estava preparada, obviamente. Aí eu tive que, porque a minha base foi o Senac e o Senai no Brasil e Tá. a Central Saint Martins. Então, eu conhecia muito de estilo, Uhum. mas sabia um pouco de modelagem, mas eu não sabia costurar tão bem. E eu tive que desenvolver duas coleções. Então, foi aquela Uau. coisa, assim, virava noites, porque eu tinha que aprender coisa que eu estava super atrasada, né? E aí o Então, pessoal coloca a mão na massa, então, nos estudos também, de a gente, moda. a gente faz tudo, né? Desde a concepção até a realização, a costura, tudo, né? Então, foi bem legal essa fase. E foi depois de terminar o LISA que eu consegui um trabalho junto com a Nathalie Garçon, que é uma estilista que está até hoje na Galerie Vivienne. E a Famosíssima Galerie essa Vivienne galeria, que é eu não cheguei, assim, é um dos lugares que ainda tenho vontade de ir para visitar. É uma galeria coberta, não é? é uma galeria coberta e é maravilhoso, assim, você chega, você fala, não. E eu chegava, eu não ganhava muito nessa época, Hã. mas eu ficava tão encantada com o lugar que eu trabalhava, eu chegava feliz, assim, nossa, eu trabalho aqui, que lindo esse lugar. Então, foi também uma experiência bem interessante, deu para eu entender como funciona todo o processo, né, desde a criação e aqui um processo bastante criativo que assim, foi super inspirador, muito legal. E acho que até E, mesmo de você entender como as francesas se vestem, que é um padrão diferente da brasileira, né. sim, é. Eu acho que tem uma coisa muito mais autoral na França do Uhum, que no Brasil. No Brasil, a moda ainda segue uma moda de revista, né? Uma moda uhum. que eu considero menos criativa. Aham. Aqui, quanto mais individualizada, autoral, é considerado melhor. Inclusive, tem algumas marcas que não tem nem a sacolinha, não tem nem o nome da marca. E Uau! isso é um must, né? Tipo, você tá Sim. com a sua sacolinha. Ai, várias pessoas com aquela sacolinha e ninguém sabe de onde é. Tipo, Aham. eles adoram essas coisas aqui, né? Que engraçado, né, tem grandes maisons aí, né, Chanel e tudo mais que o logotipo tá presente e é muito forte no mundo inteiro e ao mesmo tempo tem esse lado de ser mais low profile ou alguma coisa assim, não sei se é bem essa a expressão. Exatamente. Eles têm essa coisa de querer ser único mesmo, Sim, né? aham, Então, às vezes tem aquela lojinha numa ré, que é uma lojinha que é minúscula, que cabe uma cliente lá dentro, mas é que a pessoa fica lá o dia inteiro, faz os croquis e tal, e é uma pena que na pandemia várias dessas imagino. fecharam, né? Mas tem ainda essa coisa do savoir-faire, eles valorizam muito o que é francês, o que é feito aqui, o que Uhum. tem toda essa coisa antiga, quase ancestral, né, do trabalho que é passado de um para o outro. Então, De geração em geração, né.
Eles valorizam bastante isso. Que legal. Ô, Si, e você falou que você não ganhava muito. Como que é essa relação do custo de vida, ainda mais em Paris, que eu sei que é alto, né? Aqui o salário mínimo Hum, líquido é 1.353 euros. tá. Mas quando você comentou comigo que é dessas questões, eu achei que valia a pena comparar do jeito que eu aprendi, inclusive foi na PUC, Aham. que a gente compara o salário mínimo com algum item que tem em comum dos dois países, né? Então, eu Sim. comparei com o Big Mac, por exemplo. Aham. Então, o Big Mac aqui é 5,40 euros. Então, uma pessoa com o salário que ela tem, ela consegue comprar 250 Big Macs. Aham. O salário do Brasil, a pessoa consegue comprar 56 Big Macs. Então, isso significa que a França tem um salário que permite a pessoa ter uma melhoria de 4 vezes mais, né? Sim, uma melhor qualidade de vida, né? Qualidade de vida, aí eu acho que entra outras questões, Ah, né? é. Mas, assim, com relação ao custo em si, Uhum. o Brasil é mais caro se a gente fala de Big Mac, por exemplo. Aham. Se a gente for falar de moradia, aqui moradia é um estúdio de 15 metros quadrados é 600 euros. 15? Então, 600, 15. 15 metros quadrados. Tem essas, tem essas diferenças também, que no Aham. Brasil, ninguém moraria em 15 metros quadrados aqui, sim, aqui é possível. E, Cabe uma e cama e. assim, inclusive eu morei num desses estúdios bem pequenos que eles chamam de chambre de bonne, que é Ah, um quartinho era o quartinho de empregada de uma época que as pessoas tinham empregada, né? sim, sim. E, e geralmente não tem banheiro dentro, é fora, é no palier, né? A pessoa tem que sair do quarto para ir no banheiro. Uau. Às vezes que eu fiquei, eles fizeram Um um puxadinho. puxadinho. E eu morei em 13 metros quadrados. E Caramba, sim. eu estava em 13 metros quadrados no momento da pandemia. Foi por isso Oh. que eu Ah, sim. tirei. Não tem nem condições, tipo. Não podia sair, né? Que louco. Não, é pra deixar qualquer um doido, né? 13 metros É, quadrados durante a pandemia. sim, Meu foi Deus. bem. E Foi eu, e eu, tenso. e eu morava num bairro, no 15 Hum. na Rue de Vaugirard, que é a rua mais longa de Paris, que passava toda hora as ambulâncias. Eu ouvia o tempo Nossa. todo, assim. Então, eu fui Fechada no quarto. Tinha janela, pelo menos, nesse. Porque não dá nem pra falar que filmando. é um apartamento, é um quarto, né? Tinha aquelas janelinhas que fica bem, essas chambres de bonne, eles ficam no teto, né, do imóvel. Eles ficam Ah, no tá. telhado, né, do Ah, então imóvel. aquelas pequenininhas, assim, que a gente vê, o E estilo do telhado francês, né, que tem umas janelinhas mais para cima. Ah, exatamente. caramba. E mas assim, aqui voltando ao assunto dos custos, o Uhum, que é mais caro aqui é moradia, uhum. bem caro e é bem difícil, é a maior dificuldade é arrumar um lugar para morar. E transporte também é caro, 72 euros por mês. Uau. Tem que o euro pro real acho que tá 5,6, uma coisa É, assim. alguma coisa assim mesmo. Então, multiplicar 72 por É, 5. tem que ganhar em euro mesmo. Ganhar em real e viver lá aí não, realmente não faz sentido. E você estava falando dos bairros, para quem não sabe, Paris ela é dividida em arrondissements, né, que são departamentos, e faz um desenho de um caracol, né? Ou começa o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu não sei agora se é para esse lado ou se é o lado contrário, mas é assim. Mas é nessa lógica de caracol, porque Aham. começou no 1, que é o premier arrondissement, que é onde tem a Notre-Dame, e vai fazendo o caracolzinho até chegar acho que no 20e. Uhum. Que é E, o e tem, 20. e, aí tem os arredores de Paris, né, que eles chamam de banlieue. Uhum. E quanto mais próximo
Quanto menor o número do arrondissement, é mais caro viver, né? Porque você está mais perto do centro, ou não? É mais caro no centro, mas tem alguns lugares mais privilegiados. Então tem o bairro o 1, 2, 3, 4, o Hum, 6, que é Saint-Germain. Aí tem o a torre está no 7, ou não? É 7? tá no 7, 7, né? tá perto da École Militaire. Que ali também não deve ser nada barato, né? Imagina morar assim, ó, com a Então, vista. Ah, inclusive ontem eu estava assistindo aquela série que tem no Netflix que fala dos imóveis. E aí que é uma família francesa, né? Que tem uma imobiliária. E aí eles mostraram um apartamento que tinha uma vista para a torre. Nossa Senhora, tipo a cozinha. Eu falei, gente, mas era assim, tipo, acho que era 4,2 milhões de euros. Não, não, e as também pessoas aqui, as pessoas aqui não, assim, pessoas comuns não compram apartamento. No Brasil, o primeiro investimento que a pessoa sim, faz é um apartamento. aham. Aqui, ninguém, assim, todas as pessoas que você conhece, pessoas, assim, não faz parte dos desejos, assim, as pessoas Sim. não compram imóveis É aqui, muito todo mundo... diferente, eu acho que o estilo do europeu, né? Aqui no Brasil, você tem que morar num super apartamento, ter um super carro, e aí é diferente. Eu acredito que eles aproveitem a vida mais, porque eles acabam usando o dinheiro deles para curtir as férias. Inclusive, eu me lembro disso, que a primeira vez que eu fui foi em agosto. E eu tinha loucura para conhecer o sorvete Bertillon, é isso? Bertillon. E aí eu cheguei na sorveteria, agosto, trincando, 37 graus em Paris, fechada. Porque eles estavam de férias, aproveitando o verão europeu. Aí você fala assim, gente, se aqui no Brasil, imagina uma sorveteria fechar no verão. Não, eles fecham, gente. E tava assim, tipo, voltamos só, era começo de setembro, que é quando começa a baixa temporada, né? Quando acaba as férias. É que agosto são as férias gerais, assim, férias de criança, de quem trabalha também. Então, é o fechamento anual dos comércios, né? E eles fecham Então, mesmo, todo né? mundo trabalha o ano inteiro, o mês de agosto fecha sem nenhuma preocupação. Eu vi muito disso. Eu falei, gente, é impressionante. Eles fecham sem medo de tipo, ah, não vamos faturar ou qualquer coisa do Não, tipo. assim, agosto é legal estar em Uhum, Paris, porque a cidade fica vazia, não tem, fica muito mais tranquilo para passear e tal. uhum. É uma temperatura bem quente, mas assim, eu acho que a gente perde muito porque não tem espetáculo, não tem teatro, não tem música, não tem nada. Sim, tá todo E mundo de muitos férias. restaurantes fecham, então Aham. é uma pena, porque a temperatura é a melhor para os brasileiros, né? Sim, com certeza. E falando Mas, em restaurante, que me fala um pouquinho da culinária, o que mais te encanta na culinária francesa, o que te chama a atenção? bom, eu acho que além da beleza natural e arquitetônica daqui, uma das coisas que mais me faz gostar daqui é a culinária francesa. Eu gosto, não só porque é uma outra forma de fazer, mas assim, eles usam muitos molhos e tal, muito requintado, Uhum, mas também é muito bonito, né? A apresentação, eles não usam tantos ingredientes, né? Como no Brasil, que tem aquela mesa que tem de tudo. Geralmente você vai no restaurante, é um prato individual, né? Você uhum. não fica, você não pode se servir o quanto você quer, que nem no Brasil. Então, é outra quantidade, mas assim, também não estou falando da culinária mais moderna, estou falando Sim, dos pratos da tradicionais, tradicional. que Uhum. vem quantidade boa também para comer, mas eles têm uma coisa do ritual, né? Sim. Do momento, né, de comer. Então aí tem. Eu morei na casa de uma francesa e ela sempre cozinhou muito bem.
e ela preparava pratos Ai, maravilhosos. que delícia. E sempre tem, eles têm essa coisa do, se você nunca comeu o prato, você pode fazer, você tem que fazer um pedido. Olha Então já só. tem toda essa coisa Aham. bonita. Eu vou fazer um desejo, Que fazer um desejo. legal. Aí eles têm essa coisa, tem o amuse-bouche, que é Uhum. o que Entradas. é, que é uma entrada, É um não chega a aperitivo, né? é o aperitivo, é antes da entrada. Aham. Essa palavra eu acho ótima, porque diverte boca. Aham. Então, tem uma colherzinha com vários ingredientes maravilhosos, você dá uma. Daí já Hum. sente, já começa. Aí tem a entrada, que geralmente é uma salada com alguma charcuterie. Uhum. Depois o prato. Aí o prato geralmente é batata Uhum. e alguma carne. Sim. Sobremesa, depois o fromage, que Uhum. os queijos são maravilhosos. Então, as refeições duram muito tempo, principalmente na casa das pessoas. Então, vem um prato, a pessoa faz, vem, conversa, come, volta, vai fazer a outra parte, volta. No Brasil, quem faz a comida fica presa na cozinha e faz tudo e não Exatamente. aproveita do momento, né? Aqui não. Aqui os franceses, você participa, né? É um Você não ritual, uma experiência, né? Que envolve todo mundo que está presente ali, né? Ô, exatamente. Então, Si, você espera o tempo que a comida vai ser feita, tá né? Enquanto certo. E engraçado, né? Você falando que tem tantos pratos, tantas etapas. E a francesa é conhecida por ser uma mulher magra, elegante. Como que fica essa relação aí? Me explica isso. aqui, aqui as pessoas andam muito. Começa por aí, ninguém anda de carro, a maioria pega transporte público, então todo mundo pega Uhum. metrô ou anda muito, eles andam muito de bicicleta também, tem muita ciclovia, tem muita opção para se locomover. E, no geral, assim, os franceses, a grande refeição é à noite, eles comem a comida pesada à noite. Olha. Manhã é um cafezinho, ninguém toma muito café da manhã Aham. completo, que nem Aham. no Brasil, cheio de frutas e tal, porque aqui também as frutas são caras e não tem tanta variedade. Tá. E no meio do dia, geralmente, as pessoas estão no trabalho, não tem como fazer uma refeição normal, então é a baguete, é um sanduíche com a baguete. Uhum. Então, por isso, as pessoas andam muito mais na verdade, a refeição é uma refeição. Entendi. Entendi. Ô, Si, e conta pra gente, assim, na sua opinião, quais são os pontos turísticos que todo mundo já sabe que você fala, se vier a Paris tem que visitar, e aqueles que você descobriu, né? Porque já você tá aí já há quantos anos já? Entre indas e vindas, quantas? Dessa terceira vida, eu tô desde 2018. Já é bastante tempo. Então, eu imagino que você conheça alguns lugares especiais, assim, que só quem mora aí sabe, né? Conta pra gente. Aqui, assim, tá longe de eu descobrir tudo, porque eu Ah, vivo me encantando. Toda vez que eu ando a pé, eu descubro um lugar novo, uma ruinha, assim, são descobertas constantes. Eu continuo maravilhada pela cidade. Mas os lugares mais recentes que eu gosto bastante é o Viaduto das Artes, que é um lugar que eles plantaram toda uma área verde uhum. que vai desde a Bastilha até Vincennes, que é onde era a antiga estrada de ferro. Então é Ah, bem é lindo, tipo aquele assim. que tem lá em Nova York, que eu esqueci o nome. Que fica suspenso. Como se fosse um minhocão aqui de São Paulo, que tem um jardim suspenso, é alguma coisa assim? Isso. Então é lindo, assim, tem uma Highline. parte, Highline, que é lá em Nova York também. Que tem era uma uma linha de parte trem. verde, é maravilhoso. E também tem o Village Saint-Paul, no Hum. Marais, que são várias ruínas que você vai seguindo,
Geralmente eu caí por acaso e descobri que é um lugar, tem um desenho arquitetônico mais bonito, é tudo fofinho, você tem uns arranjos de flores, é tudo muito cuidado, muito bonitinho, então é super agradável. E para comer assim, você lembra de algum lugar em especial? Para comer, eu tenho um lugar que, que eu adoro, que chama Le Bon Boc, que é um restaurante no 18e, perto de Montmartre, Uhum. de uma amiga, de uma amiga que faleceu, Madeleine, Ah, maravilhosa, canadense, que ela restaurou esse lugar, ela conseguiu salvar o uau, lugar, que era um lugar que os artistas se encontravam. que E legal. é muito bonito, a família manteve e conseguiu agora a filha que cuida do restaurante. Então, sempre à noite tem um pianista tocando, é um ambiente boêmio, a comida maravilhosa. Tem um outro lugar que eu gosto também, chama Letão de Serris, o Tempo das Cerejas, que é no quarto arrondissement, Uhum. que é fofinho, mas assim, é aquele lugar que você entra, as mesas super próximas, todo mundo tem que ser bem magrinho para entrar. É difícil entrar e sair, é difícil, tem poucas mesas, você não consegue reservar, é só ordem de chegada aqui. Sim. Então tem esses lugares, né? E tem um outro que eu adoro, Hum, que é próximo de casa, no 12 que chama Django, que hum, é também comida tudo fait maison, que não é nada congelado, é que tudo legal. fresco, uma delícia. E dicas de lugares para fazer uma bela de uma fotografia. Bom, tem as ruas, tem várias ruas de paralelepípedo que eu acho que são maravilhosas. A Rue de Thermopyles, no 14, tem a Cité d'Urmar, no 11e, tem a Rue Crémier, que está bem conhecida, tem umas casinhas coloridas, flores, então é super agradável. O Square de Montsouris, no 14. Tem, acho que basta procurar no Google, né? Colocar Sim, uma busca. As ruas de paralelepípedo são maravilhosas, assim, ótimas para tirar ótimas fotos. que legal. Sim, o papo tá uma delícia. A gente já tá aqui com o tempo estourado. Inclusive, eu até vou falar pro pessoal que todas essas dicas que a Si deu e outras que ela me passou que não deu tempo de colocar aqui, eu vou colocar na descrição do nosso bate-papo. Eu queria te. Ah, e antes de te agradecer, da gente finalizar, você tem uma conta no Instagram também que você coloca um pouco dessas dicas lá, né? Sim, eu criei eu coloco geralmente as exposições de arte que eu vou, fotos da cidade que eu acho bonito, os lugares que eu passo. Uhum, Aí tem essa conta que chama Paris Point Bar, uhum. e, que é Que é. Paris ponto final. Aham. E, e eu coloco tudo que eu acho bonito. Se alguém quiser dar uma Seguir, olhada, com certeza. Alimente bastante isso, que com certeza acho que quem está aqui assistindo vai amar descobrir Paris contigo, esses lugares que não são nada assim turísticos e super conhecidos. Si, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de estar aqui com a gente e passando todas essas brigadão, dicas. brigadão, Fê. Espero te ver em breve, espero te visitar aí em Paris. Vou colocar nos meus sonhos, né? Vou visitar a Simone, vou vê-la em Paris, melhor do que você vir para cá. Enfim, Vem, muito obrigada, viu? Obrigada de coração eu sei que a Si também está prestes a casar, te desejo um lindo casamento, tudo de melhor para vocês. E obrigada. se Deus quiser, a gente se vê em breve, Tá bom, brigadão, tá Fê. bom? Ó, um beijão no seu coração. E obrigada mais uma vez, tá? Obrigada, querida. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtido esse bate-papo que foi tão leve, né? E a gente saiu por um caminho
não tão convencional de Paris. E sigam a Simone nas redes sociais. Aproveite já para seguir a gente também, o Papo com Chá, tanto no YouTube, Spotify, no Instagram. E a gente volta no próximo episódio com mais um destino. Beijo e até lá!